Hoje é dia de Fluminense e Atlético Mineiro no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A bola vai rolar às 4 da tarde. É claro que você, a partir de agora, vai saber tudo sobre esse jogo muito importante para o Fluminense no Campeonato Brasileiro. Mas antes eu queria abrir esse pré-jogo de forma diferente, um pré-jogo especial. Afinal de contas, ontem tivemos a notícia e a confirmação. Eu trouxe aqui para vocês todos os detalhes no canal do Lessa sobre o retorno do monstro Thiago Silva. Ele está vindo aí a partir de julho. Vai voltar a vestir a camisa tricolor em breve, já iniciando os trâmites aí da mudança aqui para o Rio de Janeiro, para assinar o contrato após rescindir com o Chelsea. Ainda tem Premier League rolando, tem mais 4 rodadas da Premier League, e até por isso ontem, eu sei que eu publiquei o vídeo aqui no canal, e até durante a estreia do vídeo, a Belle Silva, esposa do Thiago Silva, veio a público negar veementemente que não tem absolutamente nada certo. O presidente Mário Bittencourt, que está aqui em Vitória, no evento Tricolor Entrou na Terra ontem, também negou que está tudo certo, mas disse que está tudo muito bem encaminhado, que ele nunca esteve tão próximo. Só para falar sobre isso, deixar claro para vocês, há um acordo, e isso eu apurei logo após ser publicado o vídeo, há um acordo entre os clubes para que ninguém se manifeste oficialmente sobre o assunto, porque ele tem contrato com o Chelsea, ele ainda tem jogos pelo Chelsea. Então é normal e natural que todas as partes envolvidas neste momento, quando for falar sobre o assunto publicamente, que eles neguem o acerto, tá? Vão admitir proposta, vão admitir que tem conversa, mas vão negar o acerto. É isso que está acontecendo. Futebol tudo é possível, eu sempre falo isso. Futebol tudo é possível, mas Thiago Silva aceitou a proposta do Fluminense, tá tudo certo, tá tudo combinado, e a partir do meio do ano ele voltará a vestir a camisa tricolor. E é bom a gente ressaltar, destacar muito, porque já tem rival dando chilique, já tem rival falando do asilo, né, que o Fluminense trouxe mais um pro asilo, mas o Fluminense não está trazendo qualquer jogador. O Fluminense está trazendo um jogador, sim, em fim de carreira, em reta final de carreira, 39 anos, mas é um jogador que estava em ação ou está em ação na Premier League, na principal liga do futebol mundial. E não é mais um no grupo. O Thiago Silva é um líder desse grupo e foi titular na maioria dos jogos da temporada. E os jogos que ele foi reserva, muitos deles, teve um período aqui, se você observar, 3, 5 jogos aqui, ele é reserva porque teve uma discussão, uma rixa ali com o Pochettino, o técnico do Chelsea, teve um problema ali interno, e aí o Thiago Silva foi tirado de alguns jogos, né? O jogo que ele não jogou, por exemplo, contra o Arsenal, o Chelsea tomou 5. Não deve ter sido coincidência. Depois ele joga na partida contra o Aston Villa e joga 90 minutos. Bom, vamos lá. Se você observar aqui, desde novembro, desde agosto do ano passado, na verdade, olha só a quantidade de jogos que o Thiago Silva é titular pelo Chelsea. Olha só. Vai contar aqui 1, 2, 3 que ele entrou, 4 que ele entrou no segundo tempo. Pode ser que ele tenha ficado fora, não sei se ele teve algum problema muscular em algum momento, não me lembro. Mas é um jogador que está em plena atividade. É um jogador que está jogando em alto nível, repito, na principal liga do futebol mundial. Thiago Silva, ele chega para se tornar o melhor zagueiro do futebol brasileiro, da América do Sul, sem dúvida alguma, para sobrar aqui no Brasil, se tudo der certo, se ele estiver bem, como falei ontem. É um jogador muito acima da média. É, para mim, um dos grandes jogadores da história da posição, da história do futebol mundial nessa posição. Da nossa geração, eu não tenho dúvida nenhuma que ele está entre os principais nomes. Então, de fato, não há como não se empolgar com essa chegada do Thiago Silva. Não há como não assim, meio que é até difícil cair a ficha, né? Porque depois de tanto tempo, da forma como ele saiu do Fluminense, assim, emocionado, anos se passaram, ele se tornou um grande jogador, uma referência mundial, e agora ele volta a vestir a camisa do Fluminense no momento em que ele poderia optar por continuar na Europa, por ficar perto da família, por jogar na Inglaterra, para ir para a Arábia, enfim, ele volta a vestir a camisa do Fluminense. É realmente uma contratação histórica, é mais um momento histórico, e tomara que eu não veja a hora, confesso para vocês, de ver o Thiago Silva vestindo a camisa do Fluminense de novo. Inclusive, eu acho que isso pode trazer até uma leveza, um clima de confiança, enfim, pode mudar o astral de um Fluminense que dentro de campo está passando por muitas dificuldades nessa temporada de 2024.
E a partir de agora a gente vai falar sobre isso e, claro, sobre o jogo diante do Atlético, porque temos muitas informações. Bora lá, vamos de pré-jogo. Bom, no Kleber Andrade a bola vai rolar às 4 da tarde, um teste de fogo para o Fluminense, vai enfrentar o Atlético Mineiro em grande fase, agora sob o comando do Milito, né, um técnico que vem da Argentina, fez o grande trabalho no Argentino Júnior e está começando com tudo essa caminhada à frente do Atlético Mineiro. O Fluminense precisa voltar a vencer no Campeonato Brasileiro para não correr risco, inclusive, de terminar essa rodada na zona do rebaixamento. É possível isso, e obviamente numa semana que antecede mais uma rodada de Copa Libertadores, seria péssimo, seria terrível. Lembrando que o Fluminense tem 4 pontos, tem um ponto apenas a mais do que o Vasco, que é o primeiro ali na zona do rebaixamento. Claro que a gente está falando apenas da 5ª rodada do Brasileirão, mas nunca é confortável estar neste lugar que o Fluminense não frequenta já há algum tempo. Então por isso, até para o aspecto anímico, para o ânimo do time, uma vitória sobre o Atlético seria de fundamental importância. Até para demonstrar alguma evolução no nível de atuação, de desempenho e, claro, além dos 3 pontos que são muito importantes. O retrospecto diante do Atlético Mineiro recente é uma tristeza. Nos últimos 12 jogos, apenas 1 vitória, 6 vitórias do Atlético e 5 empates. A última vitória, porém, foi um jogão no Maracanã, 5-3, tenho certeza que vocês vão se lembrar, com belos gols de Germancano, do Luiz Henrique, e também teve um outro muito bonito que eu tenho certeza que vocês se lembram, que é de John Arias. Olha o Ganso, se manda pela ponta esquerda, tentou o cruzamento para o Luiz Henrique, arrumou John Arias! Gol! 3 gols do Maracanã. Cris Silva tentou o cruzamento, Luiz Henrique passou, a bola vai com o Cano! Golaço! E olha o Fluminense, bolão do André pro Luiz Henrique. Luiz Henrique domina, Cano tá pedindo, Luiz Henrique bateu! Gol! Assim, no geral, são 103 jogos entre as equipes, com 31 vitórias, 30 empates e 42 derrotas para o Atlético Mineiro. Esse é o retrospecto deste confronto. Vamos à escalação, a provável escalação do Fluminense para esse jogo, que é um oferecimento, como sempre, da KTO. E eu vou trazer uma dica para vocês aqui, que eu acho que é mais viável para um jogo difícil como esse, um jogo bem difícil. Vou colocar aqui na tela. Eu iria nessa partida. Ambas as equipes marcam vitória do Fluminense, mas com o Atlético também fazendo um gol, pagando 1,80. Acho interessante, tá? Vitória do Fluminense está pagando 3, está bem equilibrado aqui. Atlético 2,45, vitória do Fluminense pagando 3. Um equilíbrio aqui, não tem favoritismo pro Fluminense não, até porque não tá nem jogando no Maracanã. Então se eu fosse você na KTO, a minha dica tá aí, eu vou nessa. Vou colocar 10 aqui, acreditando numa vitória do Fluminense, se Deus quiser, com um golzinho do Atlético Mineiro, que eu acho possível de sair também. Beleza? Utilize o cupom JORNADA, tá, galera? JORNADA para você ter 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO. Faz seu cadastro lá rapidinho. É muito importante essa ajuda, gente. Todo mundo que puder fazer, faça, porque contribui demais aqui para o nosso crescimento, para essas parcerias que não só nos mantêm de pé, mas nos permitem avançar cada vez mais, investir e fazer um conteúdo ainda melhor para vocês aqui no canal do Lessa. Vamos lá, o que temos de novidades? Os desfalques são os mesmos do jogo contra o Sampaio Correia, Keno, Lele, Thiago Santos, Gabriel Pires, André, Samuel Xavier, JK, todos esses jogadores estão fora, vocês já sabem. Mas temos um retorno que é Marcelo, né, que voltou da Espanha, foi lá acompanhar a assinatura de contrato do filho dele com o Real Madrid, a renovação de contrato. Marcelo volta, assim como outros titulares também que foram poupados diante do Sampaio Correia. O Marcelo fez apenas um treino antes desse jogo, que foi o treino de ontem, lá no Kleber Andrade. E aí, diante da volta desse time titular, poderemos ter alguma surpresa, né? Alexander chegou a ser testado no time titular, né? E é natural, o Diniz geralmente ele mexe muito na equipe nos treinos, ele faz muitos testes, volta e meia eu trago informações aqui para vocês em relação a isso. Então, para enfrentar o Atlético, o Fluminense deve ter basicamente o time que
entrou em campo no último final de semana com Fábio, Samuel Xavier, Felipe Melo, Manuel e Marcelo, André e Lima, com Ganso, John Arias, Marquinhos e Germán Cano. Então Marquinhos, aliás, falei Samuel Xavier no automático, é Guga, tá? Porque o Samuel Xavier infelizmente está lesionado, e aí o Marquinhos volta para o ataque, Douglas Rocha vai para o banco, Marquinhos ocupa sua posição original, e o Guga entra, obviamente, porque é para reforçar a marcação nesse setor, né, diante de um ataque muito poderoso do Atlético. Evidentemente o Diniz não tem saída, ele tem que voltar a atuar com lateral por ali. É uma realidade completamente diferente do que foi contra o Sampaio Corrêa, e acho que tem que ser isso mesmo. Felipe Andrade merecia uma chance para já começar diante do Atlético, pela partida que ele fez. Eu acho que o Felipe Andrade merece muito uma oportunidade nesse time titular. Contra o Atlético, foi o que eu falei, é um jogo arriscado, o garoto pode sentir a pressão, pode cometer um erro, e aí muita gente vai criticar. Então, nesse jogo, eu entendo a não opção, ou o Diniz não colocar o Felipe Andrade. O que eu falo é que contra o Bragantino ele poderia ter jogado, em outras oportunidades ele poderia ser jogado, até para ser testado num enfrentamento de um nível maior, né? Agora, se por um acaso a gente tem a surpresa e entra o Felipe Andrade, seria de fato um teste de fogo, um jogo muito difícil para ele. Mas não acredito que isso vai acontecer. O Diniz deve voltar novamente com o Manuel, que não vem fazendo bons jogos, vem tendo bastante dificuldade nesse retorno, e também com o Felipe Melo. Lima volante é uma coisa que a gente já discutiu muito, né? Acho que contra o Sampaio até ele não fez uma partida ruim, mas em via de regra ele não atua bem ali. Normalmente ele atua quando tem mais liberdade, ele joga melhor quando tem mais liberdade. Mas ele tem uma característica muito importante, que é o chute de fora da área, e é assim que ele vem fazendo gols. Não esperava também que ele fosse tirar o Lima desse setor. Quem é o jogador de confiança dele? O Alexander teve o caso recente de indisciplina, mas à medida que o Alexander tiver uma oportunidade no segundo tempo, se ele aproveitar bem essa oportunidade, quem sabe em breve a gente não pode ver o Alexander no lugar do Lima, enquanto o André, infelizmente, está lesionado. Bom, vamos ver o que disse o técnico Fernando Diniz, falando sobre essa expectativa de enfrentar o Atlético e novamente o Milito, como foi na Libertadores no ano passado. A primeira coisa é respeitar muito o adversário e também respeitar muito aquilo que a gente tem que fazer para fazer uma boa partida no sábado. É um adversário extremamente duro, vive um momento excelente, com excelentes jogadores e um ótimo técnico, que souberam contratar também um ótimo treinador. Então a gente sabe do combo aí do Atlético e vamos procurar fazer o nosso melhor no sábado. Vai ser certamente um grande jogo, um jogo difícil, de dois treinadores com trabalhos recentes muito bons, né? O Milito não conquistou como o Diniz conquistou, mas é um técnico que vem mostrando valor. O Fluminense vai ter que ter muita atenção do início até o fim, vai ter que fazer a sua melhor partida nos últimos tempos para parar esse Atlético Mineiro. Espero que tenhamos um jogo de alto nível e que o Fluminense possa estar numa grande tarde para conseguir esses 3 pontos. Vai ser difícil? Obviamente que vai. Impossível? Claro que não. O Fluminense tem condições de fazer isso, mas vai ter que jogar o que não vem jogando recentemente. Inclusive, sobre esse adversário, aquela análise super completa do nosso Renan Reis, o Laranja Tricolor, mapeando o Atlético Mineiro, trazendo os pontos fortes e fracos do adversário, o que a gente tem que tomar cuidado em relação a esse time do Milito. Fala aí, Renan. Ligados aqui no nosso pré-jogo. E hoje vamos falar do Atlético Mineiro, o adversário do Fluminense, nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Galera, todo mundo sabe que os principais jogadores do Atlético Mineiro são Hulk e Paulinho. Portanto, eu não focarei especificamente nesses atletas. Eu quero trazer para vocês outros jogadores que vêm se destacando nesse momento na equipe do Atlético Mineiro e vou trazer também algumas jogadas aí para o Fluminense ficar de olho, para a gente não dar mole no jogo de hoje. Vamos começar com um velho conhecido da torcida tricolor, ele mesmo, Gustavo Scarpa. O Scarpa não teve um bom início com a camisa do Galo, foi muito contestado por parte da torcida, só que agora ele deu a volta por cima e atualmente é uma das peças importantes desse time do Gabriel Milito. Só para vocês terem uma noção, o Gustavo Scarpa nas últimas 5 partidas participou de 7 gols. Então é um cara que precisa ser observado de perto pelo Fluminense, a gente não pode dar mole com ele. E eu trouxe aqui para vocês alguns gols do Scarpa, e vocês vão perceber que existe uma dinâmica muito bem definida. Geralmente, os gols saem de uma certa maneira. E a gente vai ver aqui o que acontece. Geralmente, pessoal,
as jogadas iniciam pelo lado esquerdo do ataque do Galo, o adversário acaba compactando o bloco para fechar aquele lado e o centro do campo, e através dessa dinâmica, o Scarpa fica livre no lado oposto. Geralmente recebe a bola com bastante tempo e espaço para finalizar. A gente vê que a jogada começou no lado esquerdo, bateu no meio e veio parar na direita. O Scarpa ali com bastante espaço consegue fazer a finalização. Mais uma vez, a jogada começa no lado esquerdo, vem para o meio, o adversário fica compactado de um lado e o Scarpa tem bastante espaço para finalizar. Então é uma coisa, pessoal, que precisa ser marcada pelo Fluminense. Ó, o Scarpa mais uma vez está sozinho ali e ele é um cara que finaliza muito bem, né? Tem essa chapada ali muito bem feita. Então o Fluminense precisa ficar ligado nele. Ó. Outra coisa, geralmente os cruzamentos do Scarpa também são perigosos. Então a gente vai ver aqui, ó, eu falei do Paulinho e do Hulk, eles pesam bem a área. Todo o cruzamento que o Galo faz, a gente vê o Paulinho e o Hulk pesando a área. Aqui o Scarpa faz o cruzamento, a bola acaba sobrando para o Paulinho e sai o gol do Galo. Mais uma vez, ó, ele corta para dentro, faz o cruzamento e sai o gol do Atlético Mineiro. Outra coisa, pessoal, o Gustavo Scarpa bate muito bem na bola, é um bom cobrador de faltas, então nós precisamos evitar esse tipo de falta ali na entrada da nossa área. Até porque eles também possuem o Hulk como cobrador, né? O Hulk bate muito forte na bola, então é uma coisa que a gente precisa evitar. Nesse Campeonato Brasileiro, o Gustavo Scarpa já acertou uma falta contra a equipe do Cuiabá. Tem uma falta ali por baixo da barreira. Então, não vamos facilitar a lei do ex, pessoal. Vamos marcar aí de perto essas dinâmicas, não vamos dar mole para o Gustavo Scarpa. Galera, outro jogador que pode nos dar muita dor de cabeça é o lateral Arana. O Arana vem jogando muito bem essa temporada, é sem dúvidas o melhor momento dele com a camisa do Galo após voltar daquela grave lesão, e é um cara que é extremamente ofensivo, é um lateral que ataca a todo momento. Só para vocês terem uma noção, o Arana tem 8 participações em gols nessa temporada, 3 gols e 5 assistências. Então é um cara que precisa ser marcado de perto. E a gente vai ver que ele gosta muito de fazer isso. Ó. Ele tabela, toca e passa. Chega à linha de fundo e faz o cruzamento. Aqui mais uma vez, né, o Hulk e o Paulinho, e sai o gol do Paulinho. A gente vai ver vários lances. Ó. Ele toca a bola, passa para receber e faz o cruzamento. Então a marcação por aquele lado precisa ser muito bem feita, muito bem encaixada, porque o Arana ele vai atacar demais e vai exigir muito do nosso sistema defensivo por aquele lado. A gente está vendo aí, ó, toda hora é muito cruzamento para a área, muito cruzamento para a área. Ele tem ali um bom percentual de acerto. Então vamos ficar ligados no Arana. Eu trouxe para vocês aqui também um gol do Arana, mas é uma jogada muito interessante, é uma jogada ensaiada do Atlético Mineiro, que o Manchester City fez contra o Liverpool no campeonato inglês, e é uma coisa que o Fluminense também precisa marcar, precisa estar preparado para esse tipo de jogada ensaiada nos escanteios. A gente vai ver aqui no replay o que acontece. Olha só que interessante, pessoal. O Arana, ele está aqui na entrada da pequena área. Vão fazer a batida aqui no canal, é uma batida bem fechada, e 2 jogadores do Galo efetuam o bloqueio nos adversários, para que essa bola passe por aqui e alguém ataque. Então a gente vê que é uma jogada muito bem feita. Ó. Os jogadores do Galo bloqueiam os adversários e o Arana faz a infiltração ali e finaliza para o gol. Então o Fluminense precisa ficar muito ligado com o Arana, ficar ligado também nessas jogadas de escanteio, porque são mais algumas armas aí da equipe do Galo. Galera, o time do Milito, quando escolhe fazer um jogo mais direto, efetua muito bem esses lançamentos nas costas das defesas adversárias. Então é mais um motivo de preocupação para o Fluminense. Nós sabemos que por muitas vezes a gente joga com a linha defensiva bem alta no campo de jogo, então o Fluminense precisa ficar ligado nesses lançamentos. Ó. O Atlético tem vários jogadores que fazem bem esse ataque à profundidade, então a gente precisa marcar esses lançamentos, a gente precisa ter muito bem aquela noção de bola descoberta e bola coberta, para não sermos surpreendidos por esses lançamentos. A gente vê diversos lances, ó. Eles escolhem realmente um jogo mais direto, fazem o lançamento nas costas da defesa, e aí é um Deus nos acuda quando essa bola chega até essa região do campo. Ó, mais um lançamento também, ó, mais um passe em profundidade. O Hulk faz muito bem esse ataque à profundidade, o Paulinho faz muito bem, então a gente precisa ficar de olho nisso. Galera, o Atlético vive um bom momento, e até por isso é difícil encontrar uma grande deficiência
dessa equipe. Entretanto, eu percebi em algumas partidas que o Atlético tende a diminuir o ritmo após os 65, 70 minutos de jogo. Eles tendem a cansar mesmo, e isso ficou muito evidente contra o Peñarol. Um jogo que estava ali muito tranquilo acabou se dificultando de certa maneira porque o Atlético diminuiu muito o ritmo, caiu realmente de rendimento e foi pressionado pela equipe uruguaia. Então eu acredito que por conta do comportamento muito agressivo em grande parte do jogo, eles têm essa tendência de diminuir, de cair mesmo fisicamente, conforme a partida vai se desenrolando. Então isso pode jogar a favor do Fluminense. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, dos times pressionarem muito o Fluminense durante uma boa parte da partida e depois diminuírem o ritmo, diminuírem a intensidade, e a partir daí a gente vê o Fluminense crescer. Isso aconteceu muito naquela nossa boa fase. É isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais essa análise. Tamo junto e saudações tricolores. Valeu! Valeu, meu parceiro. Um grande abraço. Eu vou chamar agora meu grande parceiro, Beto Guerra, da Web Rádio Galo, com informações desse Atlético Mineiro. Temos a provável escalação, Beto? O que a gente vai... O Paulinho vai ser poupado ou não vai ser poupado? O Galo vem com força máxima ou não vem? Tem Zarate ou não tem? Fala aí, irmão. Fala, meu amigo Vitor Lessa. Tamo junto, Beto Guerra na área, trazendo informações sobre o Galo, que joga contra o Fluminense nesse sábado. Primeiro, não sabemos escalação. Muito provavelmente o Milito vai escalar o time titular, apesar do jogo terça-feira contra o Rosário Central. Ele pode até poupar um ou outro jogador, mas eu acredito que, por exemplo, o trio de ataque, Scarpa, Hulk e Paulinho vão para o jogo. Talvez ele coloque o Vargas e poupe alguém, não acredito. Bruno Fux não vai para o jogo, o zagueiro deverá jogar Gemerson, talvez o Batalha na zaga, como tem jogado. Eu acredito até que não, por ser fora de casa, talvez Gemerson e Maurício Lemos, mas provavelmente Otávio, Alan Franco também deve jogar, Zarate. O time do Atlético deverá ser o titular mesmo. Agora, o Atlético tem cantado pelo seu ótimo futebol. Até agora o Milito está invicto no Galo, 80% de aproveitamento, e vai ser interessante o jogo contra o Fluminense, pois são dois times que gostam de ter a posse de bola para criar as jogadas. Vamos aguardar. Mas é isso, o time do Galo titular provavelmente para enfrentar o Fluminense, podendo até ser líder do campeonato aí nesse sábado. Então vai ser um jogo importantíssimo, um ótimo teste para o Milito, e vamos aguardar essa partida aí que vai ser muito interessante. Falou? Tamo junto, um abraço, meu querido. Valeu, Beto Guerra na área, Web Rádio Galo. Curte a página aí, curte o vídeo, né? Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal. Valeu, fui! Bom, então vamos ver mais tarde qual time o Milito vai mandar a campo para enfrentar o Fluminense. Para a gente finalizar esse pré-jogo, a arbitragem apita a partida ele mesmo. Ai, meu Deus. Rafael Claus, árbitro FIFA, vai apitar o jogo de São Paulo, auxiliado pelo Danilo Ricardo Simão Maniz e também pelo Luiz Alberto Andrini Nogueira. O VAR será o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O Klaus tem um retrospecto terrível, né, apitando os jogos do Fluminense. É impressionante. Só para vocês terem uma noção, dos últimos 6 jogos, o Fluminense perdeu 5 e empatou 1. No geral, são 36 jogos, com 9 vitórias, 5 empates e 22 derrotas, meu amigo. Vai ser asa negra assim lá pra... Pelo amor de Deus. Impressionante. É claro que isso não quer dizer nada na prática, né? É uma curiosidade que eu sempre gosto de lembrar aqui para vocês, para quem gosta de números. O último jogo foi a derrota para o Grêmio no ano passado, 3-2, no Maracanã. Ele apitou também Atlético Mineiro 2, Fluminense 0, na Arena MRV no ano passado. O Klaus é aquele árbitro que tem uma pompa de ser um dos melhores do país, né, que tem uma marra do caramba, mas que na prática assim, erra muito. É um árbitro que, quando está num dia ruim, é muito irritante. A gente nunca sabe o que pode esperar dele, e contra o Fluminense não costuma ter nem um pouco de boa vontade. Enfim, mas ficará a cargo de Rafael Claus essa arbitragem. Jogo que terá transmissão do canal Premier e, claro, a nossa super transmissão no Jornada KTO 1902, com o canal do Lessa, Raiz Tricolor,
Canal 20 também. Eu estarei direto do estádio Kleber Andrade com o Cauã Tinoco, o nosso repórter, nós dois, direto do Kleber Andrade. Mais uma vez, uma transmissão ali em loco, porém, Gabriel Amaral e Fio estarão do Rio de Janeiro. O clima do estádio, as informações direto do Kleber Andrade, só no Jornada KTO 1902, você não perde isso de jeito nenhum. Então nos encontramos mais tarde, um abraço para todo mundo, tamo junto, vamos que vamos.